E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! O que Deus pensa sobre os mortos? Bem, ninguém apanha do jardim uma flor estragada. Pelo contrário, a mais olhada, a mais cobiçada e aquela que é retirada, certamente são as flores mais bonitas. Mas, como diz o salmista Davi, quão preciosa é à vista do Senhor a morte dos santos. O que nós temos como perda, Deus tem como lucro. Mas o que Deus pensa sobre este tema? Deus fez o ser humano para morrer? Não. Deus não fez o homem para a morte. Mas por que o homem morre? Porque as pessoas morrem, já que a vida é eterna. A vida é eterna, mas a nossa existência tem um prazo de validade. A morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte física, a falência biológica, é um símbolo da morte espiritual, que é a pior das mortes. Qual o conceito de morte? Separação. Tanto que a pior das mortes é a separação de Deus, é a morte espiritual, a morte psíquica. Aqueles que já não têm mais esperança, aqueles que não acreditam mais, que não confiam mais, talvez já estão como mortos. Agora, é claro que a Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de falar, tempo de se calar, tempo de nascer, tempo de morrer. Agora, gente, Deus é Deus dos vivos. Havia um costume em Israel que o filho mais velho saía de casa somente quando enterrasse os pais. Então todos os outros poderiam sair para fazerem suas vidas. Embora o mais velho tinha uma certa herança, mas havia um compromisso, do filho mais velho cuidar dos pais. Então ele só se sentia livre para fazer o seu próprio caminho depois que os pais morressem. E Jesus passou então, convidou os discípulos para segui-lo. E um deles disse: deixe primeiro enterrar meus pais, como quem diz, depois que os meus pais falecerem, então estarei descompromissado e livre para assumir outra responsabilidade. Ao que Jesus respondeu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Claro que nós não devemos ficar mergulhados na escuridão quanto a esse tema. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia que é muito interessante, inclusive para alentar o coração de muitas pessoas. Assim diz a Bíblia: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe, eu quero contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai faleceu. Infelizmente, Deus recolheu meu pai. Então, eu e meus irmãos ficamos sem o nosso pai. Sabe o que foi um alento e um conforto, consolo ao nosso coração? A certeza de que um dia Jesus voltará. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, certamente os salvos inseridos no corpo de Cristo se encontrarão com Jesus, como o texto que eu acabo de ler. E a volta de Jesus não só permitirá nós conhecermos Jesus face a face e abraçá-lo, mas também a volta de Jesus oportunizará o reencontro. Se os que morreram em Cristo ressuscitarão,
e todos serão arrebatados, significa que nós vamos nos reencontrar com aqueles que foram antes de nós. Bem, isso me trouxe tanta esperança, tanta certeza, e a Bíblia é a palavra de Deus, que mesmo quando meu coração é assaltado pela saudade, saudade não é até nunca mais, pelo contrário, até logo, em breve nos encontraremos. Deus abençoe a todos, anotem a data de 15 de novembro, não saiam da cidade, abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.